Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma sessão do Plano D. Desta vez, devo publicar onde e como. Vamos então falar com o professor Paulo de Medeiros sobre onde publicar, como devemos, ou seja, em que revistas ou editoras devemos tentar publicar, ou penso publicar nessas revistas ou editoras, etc. Toda uma diversidade de tópicos à volta desta questão. Vou passar a palavra à Marinela, que vai apresentar o professor Paulo de Medeiros. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. E gostava de começar por agradecer ao Paulo, dizer que é um enorme prazer ter-te aqui. São imensas as razões porque imediatamente pensamos em ti quando concebemos o ciclo. E eu gostava de falar de algumas delas, já te apresentando de certa forma, de forma informal. O teu CV é vastíssimo, é o nosso sonho, mas não é possível. Mas gostávamos, sobretudo, de sublinhar que são basicamente 4 razões pelas quais nós pensamos em ti. A primeira é porque estás muito familiarizado com os sistemas académicos de vários países. Para quem conhece o teu percurso, sabe que fizeste a tua formação maioritariamente nos Estados Unidos, não é? Em Boston. Exato. E Amherst. Dirigiste durante alguns anos o Departamento de Estudos Portugueses na Holanda, na Universidade de Utrecht, e de alguns anos para cá és professor de Estudos Ingleses e Literatura Comparada, não é? Na Universidade de Warwick, no Reino Unido. Para além de conheceres muitos outros países e outras universidades onde és regularmente professor convidado. Essa foi uma das razões, porque esse é um tema de que nós às vezes vamos falando aqui nas sessões. A outra é porque tens uma visão muito panorâmica de todo o campo, tens uma experiência muito vasta como avaliador. O Paulo Medeiros é consultor em programas de financiamento nacionais e internacionais, por exemplo, colabora regularmente com a FCT, com outras instituições afins, consultor de centros de investigação, presidiu a American Portuguese Studies Association e, portanto, há também uma experiência do outro lado, não é de quem vai avaliar os jovens doutorandos ou os jovens candidatos ou recém-doutorados. A outra razão é relativamente à questão das publicações. O Paulo Medeiros dirige uma coleção na editora Peter Lang, para além de ser um autor premiado e recebeu o prémio Pen & Sai em 2015 pelo seu livro O Silêncio das Sereias. Com a Marinela. Essa parte não é preciso dizer. Ensaio sobre o livro do Desassossego, que está publicado na Tinta da China, mas também publicado em inglês, Pessoas, Geometry of the Abyss, Modernity and the Book of Disquiet. E a última razão é mais pessoal, é porque nós achamos que és um excelente conselheiro, sobretudo eu que te conheço há muitos anos, e lembro muito bem de ser muito jovem e de estar uma vez numa daquelas coisas que os jovens doutorados fazem, não é? Aquelas ações durante uma semana em que nós estamos todos muito cansados, e lembro-me de a meio estar já muito cansada, ainda nem sequer ter tido a oportunidade de falar, e lembro-me de tu me dizeres para eu me lembrar de que estas oportunidades eram muito importantes, porque um dia nos voltávamos todos a cruzar em júris, em congressos, e foi verdade, encontrei imensas dessas pessoas depois, incluindo a ti, não é? Que nos tornamos amigos. Mas confortou-me muito tu me lembrares que às vezes as mais pequenas coisas são o princípio de outras coisas, não é? E isso foi uma coisa que me confortou muito na altura, e eu nunca me esqueço dos conselhos que me dás. E então, precisamente por isso, achamos que hoje seria uma boa altura de falarmos contigo sobre estas questões da publicação. E fazer-te uma primeira pergunta, para começar a pensar nisto, e gostávamos de saber a tua opinião sobre esta cultura que se instalou na academia, nas humanidades também, do publicar ou parecer, não é? E nós já não sabemos se publicamos ou parecemos, ou, como dizia um colega brasileiro, parecemos por publicar em excesso, não é? Já nós não sabemos exatamente. E gostávamos de ouvir a tua opinião, em geral, sobre a importância de publicar, principalmente para aqueles que estão a começar ainda o seu percurso. Marinela, boa tarde a todas e todos. Primeiro, os meus agradecimentos para ti e para o João. Sinto-me mesmo muito feliz por poder partilhar esta conversa convosco. Queria dizer que a geração antes da minha ainda não estava sujeita a essa pressão de publicar a todo custo. Pessoas que nem sequer foram professores meus, mas que eu conheci, portanto,
um pouco mais velhos do que eu, que me diziam que nunca tinham sentido qualquer pressão, isto pessoas em academias de grande prestígio, nunca tinham sentido qualquer pressão para publicar, nem necessidade de publicar. Esse mundo desapareceu. Esse mundo já tinha desaparecido quando eu entrei a carreira académica. Mas tem vindo a ficar cada vez pior. Quando eu era jovem era necessário ter um livro para se ficar como membro permanente do quadro, depois começou a ser necessário ter um livro sequer para se ter o primeiro emprego, e às vezes não chega. Há pessoas que publicam um livro quando ainda estão a fazer o seu doutoramento em editoras de renome, e mesmo isso não é o suficiente para lhes garantir um emprego, pelo menos um emprego efetivo. É a situação atual, penso que é extremamente problemática. O que nós precisamos ter em mente é que, acima de tudo, está a qualidade. Eu penso que é uma regra muito importante, que eu nem sempre segui, tenho que dizer, que mais vale publicar menos, mas publicar bem. Tem muito a ver com aquilo que se escolhe publicar, onde, e não ter a pressa de publicar coisas. Obviamente, é fácil dizer isso para quem tem uma posição estável, não é? Já nem digo eu, não é? No fim da carreira, mas penso que desde o início é importante. E eu penso também que as universidades em si ainda têm pessoas capazes de reconhecer a qualidade e privilegiar a qualidade e não a quantidade. Muitas das vezes há a pergunta, mas então o que é o mínimo para ser aceito? Não há número mágico, não é? Sei de pessoas que fizeram uma belíssima carreira académica com pouquíssimas publicações, mas todas elas de primeira. Enquanto que outras que publicaram montes e montes de coisas não tiveram o mesmo sucesso. Os fatores são muitos, mas eu penso que é conveniente a pessoa pensar que um livro, para ser bom, leva tempo. Obviamente, se conseguir publicar a tese de doutoramento, como deve de ser, uma maravilha. Agora, publicar a tese de doutoramento só em si não é necessariamente a melhor jogada. A minha posição pessoal é problemática porque eu não publiquei a minha tese de doutoramento. Ou seja, foi um dos muitos erros que cometi. Depois de ter recebido o doutoramento, tive a sorte de ter um emprego imediatamente. Isso ocupa muito tempo, obviamente, mas fui sempre preparando uma revisão de tese. Quando achei que estava pronto, foi para o processo de revisão de pares numa editora académica norte-americana, etc. Saiu-me tudo muito bem. E quando foi aceito, e eu só precisava de limar umas arestazinhas, mudei de país, mudei de emprego, até certo ponto mudei de língua, que foi quando fui para a Holanda, e não consegui de maneira nenhuma manter-me dentro do prazo. Sendo ingênuo, tive acanhamento, digamos, de pedir uma extensão do prazo, pedir mais um ano. Hoje em dia sei que me tinham concedido esse ano sem problema nenhum. E simplesmente não publiquei. Mas isso é um erro. Mas de qualquer das maneiras penso que não se deve ter pressa de publicar a tese imediatamente. A tese é um trabalho que leva tanto tempo a fazer, mesmo que seja muito boa. Eu penso que se tem que esperar 6 meses, 1 ano, e então ter a noção, com a ajuda de outros, se vale a pena mudar coisas e fazer da tese um livro, porque uma tese não é um livro, ou então se é preferível retirar os pontos mais fortes e publicar como ensaios.
São as duas estratégias que eu diria. De resto, obviamente, eu penso que se conseguir publicar um bom ensaio numa revista de topo académica, juntamente com outro ensaio que seja talvez de mais divulgação, e se apresente algo que contribua mesmo para a discussão académica, isso já é bom. O que eu acho que seria um problema é a tentativa de publicar em grande quantidade e publicar em publicações talvez mais fáceis. Por exemplo, eu diria para já, quando eu era jovem, publicar em atas ainda era aceitável. Hoje em dia não tem reconhecimento absolutamente nenhum. Se o fizerem é por gosto, não tenho nada contra isso. Faço muitas coisas só por gosto e não contam absolutamente para nada, mas se é uma questão de economizarem e pensarem, eu só tenho possibilidade de publicar 3 coisas este ano, verem se vale a pena publicar em atas, porque eu diria, na maior parte dos casos, um comitê que vai considerar as vossas publicações desconta as atas imediatamente. Eu diria, internacionalmente, aquilo que conta mais são os artigos em revistas de topo. Um livro, se for numa boa editora académica, obviamente. Há a luta. Há universidades que estão a privilegiar só os ensaios, os artigos, outras que ainda mantêm, como eu acho que deve de ser, o valor do livro, não é? Algumas dizem um livro vale 5 ensaios, outras dizem 3. Quer dizer, é um jogo que não interessa, não é? Mas um livro leva sempre mais tempo e não é problema nenhum se o livro tiver já 1 ou 2 capítulos publicados anteriormente. Isso é considerado absolutamente normal. Depois, eu penso que participações em congressos são absolutamente necessárias, mesmo que sejam virtuais, por todas as razões, mas a publicação em atas, ou até mesmo às vezes em livros, que já não são atas, mas quase, é preciso fazer se pensa que vale mesmo a pena. Por exemplo, se é um volume sobre um tema muito específico, com pessoas que têm nome nessa área, ou se é um volume sobre uma coisa absolutamente nova e vale a pena abrir esse caminho, sim, vale a pena. Se for simplesmente mais um livro igual a outros tantos, sem nada para o distinguir, sim, é uma publicação, mas contará sempre menos. Eu fico por aqui agora, não é? Porque, obviamente, quero ouvir também a vossa opinião. Eu queria perguntar ao Paulo se este tipo de considerações que esteve a discutir agora, se acha que se aplicam também agora ao panorama português, aos concursos da FCT, dos vários tipos de concursos, não é? De investigador, etc., e aos concursos para professor universitário também. Não é? Se esse tipo de avaliação, ou seja, se este artigo é da secção 3 ou 2 ou 1 de determinado ranking, não é? Se esse tipo de coisa é mesmo levado a sério, não é? Ou se é só algo que devemos ter em conta quando estamos a candidatar-nos a um emprego lá fora, nomeadamente nos Estados Unidos e Inglaterra, etc. Não, na minha experiência, e obviamente é apenas a minha experiência, não é? Mas eu, como a Marinela salientou, tenho colaborado em avaliações da FCT ao longo talvez de uns 15 anos, com várias funções. E os painéis são internacionais e têm muito em conta a qualidade das publicações. Aliás, e também tenho estado com alguma regularidade em júris para posições académicas em Portugal, em várias universidades. E penso que é muito semelhante também. Há uma atenção. Agora,
talvez frisar, não é? Que eu penso que é muito importante continuar a publicar em publicações portuguesas e continuar a publicar em português. De maneira nenhuma, eu penso que é uma falácia pensar que só uma publicação numa revista, como por exemplo Critical Inquiry de Chicago, é que vale a pena. Eu penso que uma publicação nos cadernos de literatura comparada, ou na Diacrítica, ou na Colóquio, e há outras, não é? Que vale a pena. Eu aí não tinha problemas absolutamente nenhuns. É preciso saber, talvez, o que é que se deseja alcançar. Por exemplo, quando eu era jovem, fiquei contentíssimo de publicar um ensaiozito na Vértice. Ora, a Vértice, penso eu, esse ensaio não contou absolutamente para nada na minha carreira. Mas eu espero que tenha havido um público que lê a Vértice que tenha apreciado o ensaio. Não sei. Por isso tem muito a ver com aquilo que se escolhe. Eu diria que, por exemplo, uma revista como a Colóquio é reconhecida por muita gente como sendo uma revista de primeira qualidade. Se formos ver os rankings da União Europeia, não. Continua a ser que as pessoas que fazem isso, eu também estive nesse painel no inicial, e não havia maneira nenhuma de mudar essa opinião. Quer dizer, só fiz parte do painel de avaliação da União Europeia exatamente no início, quando se fez a primeira lista dos periódicos, não é? Entretanto já melhorou um bocadinho, mas continua um problema. As revistas que foram sempre privilegiadas eram, em primeiro lugar, de língua inglesa, em segundo lugar, de língua francesa. Depois eram revistas maioritariamente publicadas nos Estados Unidos e depois na Inglaterra, e só depois França e outros países. E também havia uma tendência, nessa fase inicial, de privilegiar revistas conservadoras. Uma coisa muito estranha de ver, não é? Assim como, por exemplo, a noção de que uma imprensa como a Oxford ou Cambridge, que tem mais prestígio do que outras, como a Fordham em Nova Iorque ou como a Duke, não é? É uma falácia, porque tem muito a ver com aquilo. A Fordham tem um catálogo estupendo, de primeira qualidade, tem uma certa tendência de esquerda, é preciso que se note. No que diz respeito a estudos sobre género, sexualidades e muitos outros, a Duke foi pioneira e continua a ser uma das mais importantes. Enquanto que nomes vetustos, não é? Como Oxford e Cambridge, ou publicam coisas mais genéricas, não é? Ou então, depende muito também, porque têm escritórios separados nos Estados Unidos e na Inglaterra. A parte inglesa é mais difícil de aceitar uma proposta, mas também ao mesmo tempo publica alguns livros que não têm interesse absolutamente nenhum, mas são de académicos de Oxford. Há uma espécie de contrato não escrito, não é? Quando se faz o doutoramento em Oxford, se, digamos, o orientador de tese mandar um e-mail, o candidato depois é convidado a apresentar para livro. Ora, isso não acontece com as outras universidades necessariamente assim, não é? Mas por isso, diria, é bom não focarmos só nesta ou naquela editora, ou pensar que uma tem mesmo mais prestígio do que outra. Agora, é preciso ter cuidado. Por exemplo, a Marianela mencionou que eu sou co-editor de uma série na Peter Lang, Reconfiguring Identities. E antes de eu assumir essa posição, foi a convite, tive muitas dúvidas, porque quando eu era mesmo jovem, nunca me teria passado sequer publicar algo que fosse na Peter Lang. Peter Lang era considerada uma dita vanity press. Publicavam fosse o que fosse, desde que a pessoa pagasse um subsídio.
O mundo mudou. Para já, muitas das boas editoras, hoje em dia, só publicam mediante um subsídio de publicação. Isto quer em Portugal, quer fora de Portugal. E se formos às ciências, é praticamente sempre assim, e já o era há muito tempo, que é, quanto a mim, escandaloso. Até as revistas, para a pessoa publicar um artigo numa revista científica, muitas das vezes as universidades têm fundos para pagar à revista, e depois a revista cobra um dinheiro imenso às universidades para terem a revista na biblioteca. Enfim. Mas a Petra Lag mudou muito, e tem algumas séries que ainda são, digamos, francamente fracas, e outras que já não o são. Eu penso que a série em que eu participo até é boa, mas tenho a certeza absoluta que, comparada com outras editoras, não tem o mesmo prestígio. Não é só por ser privada. Eu tenho outra série em conjunto com uma colega de Portugal e uma colega dos Estados Unidos, que é Conflicting Cultures, com a The Greater, em Berlim e Nova York. É a mesma privada, mas tem certamente bastante mais prestígio. E os livros são muito mais citados, etc. Por isso, é uma questão de verem o que é ou não é. Mas, João, eu peço desculpa porque estiquei-me, e a questão é que, sim, eu penso que, embora haja certas coisas onde Portugal ainda continua a manter-se muito atado a um regime anterior, eu penso no que diz respeito às universidades e, em geral, e à FCT em especial, os padrões internacionais têm vigorado. Aliás, é sempre um dos aconselhamentos aos institutos é que publiquem mais em revistas internacionais. Paulo, fazendo uma pergunta muito básica relativamente a estas questões, que eu acho que alguém que está agora a começar vai pensar certamente, que é como é que nós podemos perceber quais são as revistas ou os sítios mais interessantes onde publicar na nossa área, e sobretudo como é que nós fazemos para nos dirigirmos a essas editoras, ou como é que é o protocolo? Por isso, como é que eu, se eu estivesse a começar, como é que eu deveria fazer? Que conselho me darias? Obrigado pela pergunta. Depende. Eu já mencionei um pouco que se for o caso de um ensaio a publicar num volume de ensaios coletivo. Muitas das vezes é por convite, e aí é preciso ter confiança nas pessoas e saber se queremos colaborar ou não. Depois, talvez mais interessante, no que diz respeito a ensaios, eu penso que todos nós sabemos, quando estamos a trabalhar, quais são as revistas que nos interessam. Onde é que apareceram os ensaios que nós consideramos estupendos? Se há algum conselho que eu posso dar é para não termos receio de enviar o nosso trabalho para as editoras que consideramos realmente importantes, ou para as revistas que consideramos mesmo importantes. É um mito pensar que mandar um ensaio para uma revista de categoria B ou C que torna mais fácil esse ensaio ser aceito pela publicação. Uma revista que ainda está na categoria B ou C, usando não é o ranking europeu. Por exemplo, a Colóquio Letras está na C, o que é um disparate quanto a mim, mas enfim, é o que temos. E a Colóquio Letras é talvez um caso diferente aí, porque eu nunca os vi, isto é, a direção, preocupados com essa questão do ranking. Eu penso que eles têm a certeza absoluta que é uma publicação de primeira qualidade, até mesmo do ponto de vista gráfico. É muito difícil conseguir ter aquela qualidade, não é? Graças à bolsa da Gulbenkian. E já não falando daquilo que já foi algumas vezes, não é? Mas outras revistas, eu penso que às vezes podem ser mais duras a aceitar um ensaio,
porque estão ainda numa luta forte para passarem de categoria. E a questão das categorias tem muito a ver com as estatísticas. Quantos ensaios foram submetidos para avaliação, qual é a percentagem de ensaios que não foram aceitos, todo esse tipo de coisa. Uma revista que aceita quase tudo é um problema, não é? Eu tenho sido co-editor da Portuguese Studies, que é da disciplina de estudos portugueses, uma das importantes. A Lusa Brasília nos Estados Unidos é outra, e há mais, obviamente. Mas é uma revista de referência. Foi começada pelo Hélder Macedo no King's College, e depois aquilo abriu mais, por isso hoje em dia tem os co-editores, estão em várias universidades do Reino Unido e da Irlanda do Norte, não há ninguém da Irlanda da República, e nós não aceitamos pelo menos 50% dos ensaios que nos são enviados. Não quer dizer que sejam todos maus. Alguns simplesmente adequam-se mais a outras revistas do que necessariamente à nossa. E muitas das vezes é uma questão de comunicar isso aos autores. Eu penso que quando a pessoa prepara um ensaio, tem uma lista de referências. E eu começava por aí. Se não se tem ideia nenhuma, começava por aí. Onde é que foram publicadas as coisas que eu achei importantes de referenciar? Todas as revistas costumam ter um site, acesso público, com as normas. Aquilo que eu acho muito importante é que quando a pessoa envia um ensaio para avaliação, que tenha tido o cuidado mínimo de enviar um texto limpo. Se eu vir uma coisa com muitas gralhas, nem sequer perco 5 minutos. Vai logo para o cesto. Porque isso dá-me a ideia que a pessoa não respeitou o trabalho dos outros e por isso talvez também não respeite o seu próprio trabalho. É difícil, não é? Não estou a falar que não possa haver uma gralha. Todos os textos que eu enviei têm gralhas. Quando são publicados, às vezes ainda têm gralhas, não é? Nós na Portuguese Studies temos um copy editor profissional que faz, portanto, uma revisão total final dos textos. Depois disso, dá-nos provas. Todos nós lemos pelo menos um dos ensaios. O normal é termos 3 provas. E tive um caso recente em colaboração com uma das vossas professoras aí no Porto, não é? A Rosa Maria Martel, que foi o último número publicado sobre a poesia moderna portuguesa, em que tivemos 8 provas. Ora, por isso as gralhas acontecem, mas é preciso que se note que houve um cuidado. E esse cuidado passa também por tentar respeitar as normas daquela revista. Ou porque estão publicadas, ou então olhando para um ensaio publicado nessa revista e vendo qual é o modelo. Por isso, por exemplo, se a revista só publica notas de rodapé, as referências vão em nota de rodapé e não no fim, não é? Mas se a revista não publica muitas notas de rodapé e tem a lista de obras citadas, faz-se uma lista de obras citadas e respeita-se, não é? Se usam o formato MLA ou isto ou aquilo outro. É uma enorme chatice, não é? Eu muitas das vezes, quer dizer, fico completamente doido. E a minha geração anterior não teve de fazer nada disso, porque havia fundos para esse trabalho ser feito por profissionais, não é? Já não tive essa sorte e penso que os jovens ainda menos têm, mas talvez sejam mais hábeis com os programas de informática que ajudam nisso. Mas, portanto, seria isso, não é? Não hesitem em enviar o texto. O que é que acontece se não é aceito? Se não é aceito, imediatamente é porque não se adequava à revista. Não é uma questão de ser bom ou não ser bom. É simplesmente, por exemplo, no nosso caso, o copy editor
que recebe os textos, dá-nos logo uma indicação se aquilo, na opinião dele, que não é uma opinião académica, é publicável na revista ou não. Às vezes são coisas simples, não é? Uma revista que não publica ilustrações e recebe um texto com 50 ilustrações, não vai considerar o texto, não é? No nosso caso, nós publicamos algumas. Se vier um texto com 50, é preciso negociar, porque mesmo hoje em dia é difícil o peso, não é? Uma revista impressa ainda tem de ser paga, etc. E há contratos. Diria que, na melhor das hipóteses, se o texto não é aceito, e eu penso que os textos nunca são aceitos imediatamente. Eu não sei quantas cartas a rejeitar um texto eu já recebi na minha vida. Ou então, na melhor das hipóteses, não é? É simplesmente que recebemos com os pareceres, não é? Dos pares, anónimos. E eu acho isso extremamente útil e importante. Quando eu recebo os comentários, ainda hoje em dia, fico full. Não vou esconder isso. Mas muitas das vezes, depois, não é? Passado uns dias, sou capaz de voltar àquilo e pensar, afinal, isto tem toda a razão, sim senhor. Como é que eu não vi isto? Não quer dizer que se aceite todas as recomendações. Há casos em que é óbvio que a pessoa que leu o ensaio queria outro ensaio. E nesse caso tem que se dizer, o meu ensaio não é sobre isso. Por isso, quer dizer, muitas das vezes não é global, é só uma sugestão ou outra sugestão que não cabe. E nesse caso, o autor pode sempre, e deve, aliás, explicar as razões porque não concorda com a opinião que recebeu. Cabe aos editores avaliar isso. E eu penso que se aprende muito com esse tipo de trabalho, obviamente. Aí penso que em Portugal a revisão por pares não está a funcionar ainda da mesma maneira do que nos países anglófonos, diria eu. É uma coisa que é levada extremamente a sério, quer na Inglaterra, quer nos Estados Unidos. Em Portugal já me deparei e já participei em muitos casos em que a revisão por pares é mínima, ou até não é feita, o que continua a ser um problema, não é? Muitas das vezes isto tem a ver não com um descuido da parte da Academia Portuguesa, mas com a dificuldade, não é? E pronto, estou a falar de ensaios científicos, não estou a falar de coisas mais criativas ou para uma revista como a Vertis, etc., ou até mesmo para a Gulbenkian. Embora os que já publicaram na Gulbenkian ou que pensam publicar na Colóquio possam ter em mente que a equipe editorial da Colóquio é absolutamente extraordinária e faz recomendações aos textos. Eu tive um publicado não há muito tempo, só tenho 2 publicados na Colóquio. Um quando ainda era muito jovem, foi um convite que me foi feito, não é? E este último, que também foi por convite, aliás, sobre a Lídia Jorge, e eu não podia falhar de modo algum, não é? Esse convite, mas recebi sugestões editoriais extremamente importantes. E eu penso que o texto teria ficado muito pior se eu tivesse ignorado essas sugestões. É um trabalho colaborativo, a publicação, penso eu, entre os autores e os editores. Uhum. Obrigado, Paulo. Eu gostava de que nos mantivéssemos neste tema das publicações de alto prestígio, não é? E tentar pensar um bocadinho, talvez, com a sua ajuda, como é que se faz realmente um artigo desse calibre, não é? Porque, pelo menos no meu entender, que nunca consegui, tentei várias vezes, nunca consegui chegar a uma revista dessas, não é? Realmente das melhores, não é? E a impressão que eu tenho é que a ideia, de facto, tem que ser... Nós falámos disso com o nosso convidado anterior, como é que se tem uma ideia ganhadora, não é? Falávamos nós de uma ideia suficientemente boa para realmente ser financiada. No caso dele era recebeu uma Marie Curie, não é? E vamos ter depois mais tarde também
um investigador que recebeu uma bolsa do European Research Council, não é? Ou seja, como é que a gente chega a esse ponto de facto ter nas mãos uma ideia que consegue levantar voo, não é? Para uma publicação desse nível, não é? Porque, pelo menos a impressão que eu tenho é que não é muito fácil, e às vezes não é só, o Paulo dizia há bocadinho que às vezes é preciso esperar, ou mesmo ir polindo talvez o texto, mas a impressão que eu tenho é que às vezes não chega só isso, não é? Digo eu. E gostava de ouvir a sua opinião. Com certeza, não é? Costuma-se dizer, não é, que tudo aquilo que vale a pena é difícil. Eu, aliás, é isso, prefiro a expressão do Pessoa, de que quem tem alma não tem calma. Eu parto do princípio que pronto, a investigação tem que ter um elemento inovador, digamos, não é? Às vezes é porque se pega num texto que tem sido lido de uma maneira, digamos, mais ou menos consensual e se tem uma ideia de leitura diferente, uma perspectiva diferente do texto. Outras vezes é porque se pega num texto recente e por isso ainda não há muitos trabalhos sobre isso. E também é possível. Depois, tem que ser bem nítido do que é que se quer dizer falando do ensaio. No ensaio, ver a extensão. Digamos, a maior parte das revistas hoje em dia aceita ensaios entre 6 a 8 mil palavras. Varia, não é? Mas menos de 6, em geral, não dá, e muito mais do que 8 também não dá. Eu digo palavras, que é aquilo que eu estou habituado, mas podemos fazer transferência para caracteres também sem problema nenhum. É preciso ter, digamos, uma ideia que se pense, esta perspectiva talvez valha a pena. Por exemplo, uma vez que falamos, que é para não falar só de coisas que fiz, mas como foi mencionado o textozinho, não é? Sobre a Marie Bach e a poeta portuguesa. Eu penso que, tirando todos os problemas que esse texto tem, é um textozinho pequeno, não é? Tem uma coisa que, se o texto tivesse sido enviado para outra revista, poderia ter interesse, e isto é uma comparação entre duas autoras que, em geral, a maior parte dos leitores de uma e de outra não fariam porque não conhecem. Ora, esse elemento pode suscitar a curiosidade do editor, dizer, eu sempre quero ver como é que isto está. E se o editor achar que a ideia é interessante, mesmo que veja pontos fracos, cabe depois ao editor ou ao revisor, que faz a revisão de pares, de indicar possibilidades. Por exemplo, esse texto que eu enviei poderia ter um arcabouço teórico muito mais importante, e poderia ter sido que me tivessem dito: Paulo, mas pensa nisto, pensa naquilo outro. Outras vezes é difícil, porque parece que devia de haver e não há. E aí, obviamente, se o autor está bem ciente de que não existe outro trabalho naquele campo, tem de mostrar isso. Se a pessoa discordar com um ponto de vista, desde que apresente esse outro ponto de vista, é perfeitamente normal. Agora, para um livro, é uma coisa mais difícil, não é? Porque eu penso, se a pessoa envia um ensaio para uma revista e não é aceito, recebe-se um ou dois pareceres, a pessoa pega neles, tenta modificar o texto e envia para outra revista. Não é? Quer dizer, não se pode submeter a mais do que uma revista,
não é? Mas sucessivamente pode-se e deve-se, e eu penso que isso é absolutamente normal e acontece a todos nós, que o texto não é logo publicado na primeira revista para onde vai. E se é, maravilha. Um livro é um pouco mais difícil. Por exemplo, o texto que o livro que eu publiquei sobre Pessoa em inglês, que tem uma temática semelhante, mas não é o mesmo daquele em português. Eu primeiro vi quais eram as editoras que poderiam ter interesse em Pessoa e que me interessavam. Dessas, escolhi duas. Enviei o texto a uma, que não me respondeu. Quer dizer, não foi o texto, foi a proposta. Simplesmente não me respondeu. Não gostei, porque para já há cartas automáticas a dizer muito obrigado, etc. Não custou nada a enviar. Segundo, eu tinha escrito diretamente ao diretor dessa imprensa por gostar do trabalho dele pessoal. Não é? Portanto, havia esse elemento, mas eu penso que nem sequer lhe chegou às mãos, obviamente, não é? Foi imediatamente para o lixo. A outra, tiveram cuidado de me responder, mas queriam que eu utilizasse outros textos, além daqueles que eu me propunha a utilizar. E eu disse, eu compreendo perfeitamente, faz todo o sentido, não é? Por exemplo, um desses autores que queriam que eu usasse, em comparação com a pessoa, era Robert Musil, O Homem Sem Qualidades. Faz todo o sentido, mas é outro trabalho. E até não é dizer que eu não gostaria de fazer esse trabalho, mas não neste livro. E por isso enviei a outra editora, onde acabou por sair, não é? A Legenda, de Oxford. E embora eles, aquilo foi também a revisão por pares, não é? Mas enquadrou-se muito mais no plano que eles próprios tinham. Por isso há esse elemento também. Eles estavam a iniciar a publicação de livros que tivessem a ver com literaturas lusófonas e por isso estavam com interesse. Penso que é muito, muito importante ver se o livro se enquadra na série que existe de uma editora. O livro que eu publiquei recentemente com a Olivia Apa sobre o cinema africano, por exemplo, mandámos em primeiro lugar para a Indiana University Press, que é uma das mais conhecidas sobre o cinema africano. E uma das pessoas que contribuía para o livro era exatamente dessa universidade até, não é? Por isso, não foi dizer que foi assim a tirar ao acaso. Mas serão uns logo que não tinham interesse em nada que tivesse a ver com o cinema lusófono, fosse ele africano ou não. Correto? É uma decisão editorial, não tem problema nenhum, não é? E depois eu enviei para outra série que estava a começar, de Routledge, sobre World Cinema. E foi imediatamente aceito, e depois já sabe, teve de ser muito revista, etc., porque se enquadrava naquilo que eles queriam publicar. E eu penso que isso é extremamente importante. De resto, eu penso que há livros que são publicados que não têm uma única ideia que valha a pena. E há outros livros que têm montes e montes de ideias e que vão ficando sempre para trás por esta razão ou por aquela razão, não é? Há aí muito jogo, há sempre ainda, seja onde for, sistemas de cunhas, etc., conhecimentos, mas também há muitos casos em que simplesmente depende de um bom editor na imprensa universitária reconhecer o potencial do livro e ajudar o autor a fazer o livro que depois sai. Eu praticamente penso que todos os livros de grande qualidade, pensem, por exemplo, nos livros do historiador que faleceu ainda bastante novo, mas que era muito importante, o Tony Judd, inglês, mas que estava nos Estados Unidos, não é? Ele próprio disse que os livros que ele publicou só foram possíveis por causa do trabalho de edição que os editores que ele tinha sempre fizeram os textos. Os livros são de grande qualidade, leem-se muito bem,
tudo isso. Mas aí está, outra vez, é um trabalho colaborativo e não retira nada do valor ao autor, obviamente, mas há certas coisas que é muito importante isso ser poder feito. Agora, eu também gostava de publicar em algumas dessas imprensas de grande nome, não é? Nunca se sabe, talvez, não é? Como estou a chegar à reforma. Não, Paulo, agora gostava de perguntar uma coisa diferente, que é, se tu não tivesses que te preocupar com nada dessas questões, agora de falarmos de onde publicar, e se pudesses escrever sobre aquilo que realmente te apetece, que livro é que tu gostavas de publicar agora? É difícil. Eu penso que quando se é jovem é muito mais difícil, aliás, porque se é muito mais condicionado. No meu caso, por exemplo, poderia voltar a trabalhos antigos que foram ficados sempre na gaveta, em parte, não é? Mas eu penso que com a idade vem outra coisa que talvez seja aborrecida, e é pensar-se que há muito pouco tempo e há muita coisa para fazer, e então começa-se a ser cada vez mais sistemático. Eu não lamento nada daquilo que publiquei, meu Deus, não é? Há coisas absolutamente insignificantes, etc., não é? Algumas, eu sei que foram publicadas, mas nem sequer o texto tenho, não é? Isso também acontece. Tenho várias revistas, incluindo uma inglesa, que nunca me enviou o texto, que publicou. Mas, enfim, eu penso que é muito bom se tem uma ideia do que é que se quer alcançar. E não é para ser programático, não é? E aparecem desvios pelo meio, mas há certas coisas que se pensa que se deveria ainda poder publicar. Quando eu publiquei o primeiro livro sobre Pessoa, foi porque eu tinha dado um seminário de mestrado na Holanda sobre o livro do desassossego durante alguns anos, e os estudantes tinham posto tantas perguntas importantíssimas e eu não tinha resposta. E é um desassossego, não é? A pessoa não tem resposta. Semana após semana, não é? Seminário após seminário. E fui tentando ter algumas respostas, pelo menos para mim próprio. No último ano do seminário já foi muito mais um esboço, não é? De responder às perguntas que me tinham sido feitas. E por isso foi uma coisa que eu gostei muito de publicar. Agora, eu tenho várias coisas em mãos, não é? Algumas são trabalhos, digamos, de gosto, mais até do que outra coisa qualquer. Tenho um livro que já devia ter ido para a imprensa, que vai ser na Peter Lang, que é um volume de ensaios sobre Saramago depois do Nobel. Porque, embora haja muitos outros escritores que eu considero muito importantes a escreverem em português, eu penso que o Saramago tem uma projeção internacional que tinha começado um pouco antes do Nobel já, e praticamente já passaram, penso eu, pelo menos 10 anos, não é? Depois de ele ter falecido, morrido, e quase que não se ouve. E, obviamente, há muitas coisas que eu também dispenso, não é? Dessa leitura, e que, com a passagem dos anos, não é? Eu comecei a trabalhar sobre o Saramago antes do Nobel, portanto, antes de 98, já lá vai muito tempo, mas eu penso que há outras coisas que são muito correntes hoje em dia, e é isso que me interessa ver, não é? E trazer a um público internacional, não é? Mas há algumas coisinhas que eu gostava de publicar em português, certamente. Tenho um pequeno manual que eu gostava de publicar, e
talvez se algum dia aí no Porto publicarem aquela traduçãozinha um bocado mal feita que eu submeti de um ensaio, livre ensaio totalmente doido, ficava satisfeitíssimo também. Eu penso que vai sair, não é? Mas não tenho pressa absolutamente nenhuma. Temos aqui uma mensagem da Regi a dizer sim, vamos publicar. Já resolvemos. Eu mencionei esse porque foi mesmo prazer. Quer dizer, eu li o original, não é? Perturbou-me e depois trabalhei muito o original para mim próprio. Não foi para aulas sequer. E esse tipo de trabalho, a pessoa fica com uma certa familiaridade com o texto. Não é que não tenha cometido erros na tradução, mas há uma certa familiaridade com o texto. E eu pensei, porquê é que isto não existe em português? Também não existe em inglês. Se houver aí alguém que seja falante nativo de inglês e queira fazer, não existe. E é um texto para mim deslumbrante porque é uma espécie de caixinha russa, não é? Há cada vez mais coisas dentro de coisas. E depois é um texto que é para mim assombroso, porque é um texto da morte, sobre a morte, e escrito por um morto. E não estou aqui a brincar, não é? É um escritor muito conhecido, não vou dar mais pormenores porque isto não é autopublicidade, mas o escritor tinha entrado em coma e tinha decidido escrever um livro sobre a sua morte. E depois, quando se sentiu, passado anos, mal outra vez, decidiu voltar a pegar nele, voltou a ter outro coma e começou a fazer uma mãe, faleceu. Eu pensei assim, eu pensei, Paulo, isto é mais ou menos como aquelas coisas, não é? Sim, vamos ter calma com a publicação. Não tenho superstições dessas. Mas pensei que era... para mim é uma puzzle, esse livro. Enfim. Muito bem. Perguntava-lhe agora, Paulo, já estamos no fim a acabar, mais 7 minutinhos para o fim. Talvez o que a gente costuma perguntar também aos convidados em geral é quem está a acabar o doutoramento, e já falamos um bocadinho disso, mas talvez agora aprofundar a questão da tese, não é? Como é que se passa da tese para o livro? Ou quanto tempo demora? Ou quanto tempo é que é expectável demorar, não é? Às vezes... mas como o Paulo dizia há bocadinho, não é? Às vezes a dissertação, a tese, não é? Que no caso dos nossos ouvintes, não é um livro, não é? Já a partir. Como é que se sabe se é ou não um livro? Como é que se passa de uma coisa à outra? Eu penso que varia muito. Há teses que são publicadas como livro logo a seguir, e eu não vejo problema nenhum com isso. Em geral, mantém ainda um forte aparato académico que um livro dispensaria. Digamos, o leitor, mesmo um leitor especializado, não precisa de ter o aparato todo de citações que uma tese necessita, porque a tese, entre outras coisas, tem que mostrar que o autor tem competência, que domina o campo, não é? Enquanto que no livro isso é secundário. Isso é também uma das maneiras, talvez... mas há livros que saem, há teses que saem assim, e eu não tenho nada contra isso. Aliás, pelo contrário, aprecio muito, porque há áreas onde há uma falta enorme e há teses que são de uma qualidade, não é? Muito, muito forte. Agora, muitas das teses às vezes têm ainda um esquema muito rígido, e antes ainda havia muito mais disso, não é? Eu tive já a facilidade, ou a sorte, digamos, a minha orientadora de tese, isto, não é? Nos anos longínquos que já lá vão, realmente noutro milénio, mas a minha orientadora de tese era uma pessoa extraordinária, a todos os níveis, quer pessoal, quer académico,
E, e ela sempre me disse: "Ó Paulo, pensa que estás a escrever um livro e não uma tese." E mesmo assim, depois ainda houve montes e montes de revisões. Agora, há pessoas que trabalham bastante depressa e conseguem, digamos, limpar o texto da tese, retirar o excesso todo académico, num período rápido, digamos, de um ano. No meu caso, eu levei 5 anos a mudar a tese para um livro, o tal que cheguei a não publicar, talvez venha a publicar. Se eu publicasse hoje em dia, além de ter de rever tudo, obviamente, não é? Com o tempo que já passou, embora há certas coisas que não tenham sido trabalhadas e eu tenho mantido ativo, tem a ver com o Continua muito consumo. atual. Continua muito atual a tua tese de doutoramento. Nós Sim, ainda mas recentemente a usamos no nosso projeto Food Studies, por isso. Ainda tem muito público. obrigado. Mas, por exemplo, havia coisas que eu retirava. Eu tenho 2 capítulos, basicamente, sobre o mesmo autor, que na altura se me figurou importante e hoje em dia eu acho que condensava tudo num só. E há uma lacuna enorme no meu trabalho, que nunca me debrucei sobre a fome. Aí está, Marinela. Outro livro talvez que eu gostaria de escrever era um livro sobre a fome. Sim. Não é? Sim. Mas não sei se tenho capacidade para isso. É uma coisa muito dolorosa, não é? E quem nunca passou fome, como eu felizmente nunca passei, talvez nunca consiga escrever como deve ser sobre ela. Mas enfim, eu penso que o que ajuda muito é mesmo a passagem do tempo, porque se consegue olhar com outros olhos para o texto. Se eu escrevo um artigo e imediatamente dou a alguém, mesmo uma pessoa de confiança, a ler e me apontam erros, eu fico furioso, não é? Não me compreendem, isto, aquilo, aquilo outro. Passado 2 dias já penso, se calhar. Passado uma semana acho que têm toda a razão e que é um disparate que eu não tinha visto aquilo, etc. E acontece a mesma coisa. Também ajuda muito se pode ter uma leitura crítica. E aí entra, digamos, o trabalho de revisão de pares, de uma boa editora, que é feito anónimo, e por isso há pelo menos uma certa confiança. Pode ser dura a crítica, por vezes. No meu caso, tem-me salvo de muitos erros. Mais de omissão até do que de outra coisa, não é? A pessoa às vezes pensa que já tinha lido as coisas importantes sobre um tal assunto e esqueceu-se de outra. E acontece às vezes a pessoa ter lido e ter interiorizado de tal maneira que depois não se lembra que leu e pensa que é uma ideia sua. Também já me aconteceu. E não penso que seja o único nessa posição. E aí está uma pessoa que faça um trabalho como deve ser na revisão de pares, diz: esta ideia é muito interessante, mas olha, isto já tinha sido publicado aqui neste outro ensaio deste colega. Portanto, não é uma acusação de plágio nem nada disso, não é? Porque é óbvio que não há, muitas das vezes não há a mínima intenção de fazer isso. Outras vezes são casos de omissão. Não é um erro meu, mas aconteceu uma vez num ensaio que eu fiz a revisão de pares, em que havia uma citação de um livro português que cita, num estilo muito livre, o hino da Guarda Nacional Republicana. E a pessoa que tinha escrito o ensaio crítico não fazia a mínima ideia de que aquele texto fazia parte do hino da Guarda Nacional Republicana e tinha uma ideia giríssima a interpretar a inclusão daquele texto no resto do texto, mas que obviamente não fazia sentido. Por isso, espero que num caso desse a pessoa também seja capaz de dizer: eu não sabia disto, não é? Pois é. É verdade. O conhecimento é imenso, não é? Nós precisamos uns dos outros, realmente. Eu não sou perito nos hinos da Guarda Nacional Republicana. Exatamente. Dizer isso, não é? Muito bem. Mas sendo português foi um pouco mais fácil evidentemente. perceber, para já, que aquilo parecia um hino e depois procurar qual era o hino.
Muito bem. Então, como estamos a chegar ao final, Paulo, eu fiz uma resenha dos vários conselhos que tu nos deste. Tenho quase 8 conselhos. Vou ler para ver se está tudo certo o que tu nos deste, está bem? Perfeito. Então, vamos lá. Ui. Então, o primeiro conselho foi: devemos privilegiar a qualidade e não a quantidade. Sim. O segundo conselho: publicar a tese de doutoramento sempre, mas não logo. Deixar Sim. passar algum tempo, não é? E se publicarmos, temos várias opções. Ou transformar em livro, ou então escolher os pontos mais fortes e transformar num ou em 2 ensaios que tentemos publicar em revistas de topo. Terceiro conselho: publicar em inglês, mas não esquecer de publicar em português também, para nós que somos portugueses, importante. Quarto conselho: terem atenção ao público-alvo. Ver, por exemplo, se um livro se enquadra na coleção, ver se o artigo se enquadra na orientação da revista, enfim, para quem é que estamos a enviar o nosso material. Quinto conselho: não percebo a minha letra. Não sei o que é que eu escrevi aqui. Ter o cuidado de enviar um texto limpo quando submetemos para uma publicação, respeitar no mínimo as normas dessa revista ou dessa editora, não é? E mostrar o respeito pelo trabalho dos outros que se quer que haja pelo nosso, não é? Sétimo conselho: isto vai ser um testamento, porque tu és realmente bom conselheiro. Quando estamos à procura de uma boa ideia, ou para um bom ensaio, ou para um bom livro, pensar em algumas opções. Será que apresentamos uma perspectiva nova? É uma das opções. Será que estamos a trabalhar um texto recente para o qual ainda não há muita literatura? E nesse caso é uma boa opção. Ou, por exemplo, fazer uma comparação entre autores e autoras que não foi ainda feita e que pode suscitar curiosidade em mais do que um público, não é? Ou mais do que um grupo. O teu último conselho, no fundo, que eu não sei, eu acho que é um conselho também, não é? Que é lembrarmos que a leitura crítica dos outros nos ajuda a evitar alguns erros, não é? Alguns equívocos, algumas omissões e que a publicação é também um trabalho colaborativo. Não sei se tens mais algum conselho que queiras dar e que eu tenha esquecido aqui. Marinela, talvez que não me levarem a sério, não é? Mas olha, eu tenho que dizer que aprecio imenso essa síntese analítica que fizeste, que eu não tinha ideia, sim, eu reconheço que mencionei essas coisas, mas é extraordinário ver essa capacidade a funcionar assim. Tem a ver com uma coisa que me perguntaram, não é? Acho que foi o João diretamente, o que é que eu publicaria. Não foste tu, aliás, Marinela. O que é que eu publicaria agora se não tivesse pressão nenhuma para publicar, como não tenho? E é a questão de escrever, não é? E publicar aquilo que se quer escrever. Quer dizer, não fazermos textos por encomenda. E obviamente é preciso sermos estratégicos, mas nunca pensar assim: esta revista publica estes textos, eu vou tentar publicar um texto que eles gostem. Nunca dá certo. Quer dizer, eu penso que para todos nós a escrita é uma coisa muito pessoal. E embora não seja, digamos, um romance, nem um poema, nem nada disso, eu pelo menos não tenho a mínima pretensão, não é? Agradeço sempre as correções que me fazem todas, quer em português, quer em inglês, não é? Mas penso que tem de ser uma coisa que vem mesmo do nosso interesse pessoal. E eu penso que isso é que também ajuda, pensando naquilo que o João perguntou, a termos, digamos, a tal ideia ou a tal exposição que possa ser convincente para os outros. No fundo era o que tu dizias há bocado, de escrever sobre o que nos desassossega, não é? Tem que ser uma coisa que nos desassossega para realmente ser importante. Também a qualidade também vem daí, não é? Também vem da nossa ligação com o nosso empenho relativamente àquilo com que estamos a trabalhar, não é? Sempre. Isso é sempre. fundamental.
Paulo, foi um prazer enorme ter-te Prazer aqui. todo meu. Foi uma lição enorme sobre publicação e vida. Muito obrigada por teres participado no nosso Plano D. Marinela, João, todas e todos, eu é que agradeço e desejo um bom fim de semana para todos. Adeus. Muito obrigado, Paulo. Nossa... Sim, ia só dizer que para o próximo mês vamos ter o Miguel Cardina, que é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e que nos vem falar, lá está, de mais um dos grandes prémios ou bolsas, que é do European Research Council, que ele ganhou. Até à próxima. Até à próxima, fiquem Obrigado, bem. Paulo. Deus, obrigado, Paulo.